Conexão rede baixa. Deixa eu... Demonstração convincente de amor por Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossos estudos, dar sequência ao estudo do Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. Então nós vamos iniciar com uma leiturinha do livro, o livrinho Ânimo, de Lourival Lopes. Reconhecer-se como poder. Mostra o teu poder. Se a vida te aperta e amarra, se não consegues ir em frente, se o que te diz respeito precisa de embalo e melhorias, reconhece mesmo que a custo que tens um grande poder. Basta reconhecer o poder que ele aparece. Entra em ação e faz as mudanças necessárias. Acredita que és forte, és resoluto, és belo e alegre, e essas qualidades se afloram. Quanto maior a crença, mais elas vêm a te beneficiam. Retira as nuvens que se antepõem ao teu sol interior e alegra-te com a vitória sobre ti mesmo. A crença em si próprio desperta poder e traz felicidade. Então, com essa leitura, convidamos a todos, vamos elevar o pensamento, o sentimento, e rogando a Deus com a sua permissão para mais este encontro, mais essa atividade, o estudo do Gênesis, à luz da doutrina espírita, que possam os nossos amigos espirituais, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, nos inspirarem nessas atividades das Escrituras Sagradas, que possamos ter um bom entendimento, trazendo sempre para nossas vidas esses ensinamentos, e que nesse clima de paz, de harmonia, possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que irão acompanhar ou que estão acompanhando os seus lares. E assim, Senhor, que nossos amigos espirituais nos inspirem, possamos ser instrumentos úteis de auxílio. E assim a gente dá início aos nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente parou no Gênesis, no capítulo 22, que fala sobre a Deus prova Abraão. Alguém lê para mim, tu quer ler para mim isso aqui, ó? Fala sobre esse capítulo, só para nós ver o que diz esse capítulo. Amarração de Isaac. A provação de Abraão. E foi depois destas palavras que Elohim provou Abraão e disse: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Capítulo 22, versículo 1. Se inicia com o seguinte versículo: E foi depois destas palavras que Elohim provou. Colocamos aqui a tradução simplificada. Esta conduta tem o objetivo de ressaltar a riqueza da língua hebraica. A palavra nissá, que significa também, pode significar experiência, milagre, símbolo. Originou-se não só da palavra nissaon, outro caso idêntico ao anterior, ou seja, prova, experiência, mas também tem origem da palavra nes, que significa milagre. É para ler tudo? Uhum. A história é muito curta, mínima em detalhes. Não mostra emoções, apenas o necessário para desenvolver o seu propósito.
Elohim chama o nome de Abraão e pela resposta, eis-me aqui. Pronto, ordena-me e farei. Veio a ordem para o sacrifício. Com isso, perguntamos, por que Elohim requisitou esta prova a Abraão, se afinal ele já era o escolhido? Seu filho, nascido sob intervenção divina, é destinado a continuar e realizar a promessa de se tornar uma nação numerosa. Será que Elohim ainda tinha dúvida da sua escolha? Os sábios explicam que Elohim não tinha dúvida sobre hipótese nenhuma. Sabia de tudo que viria a suceder, tanto que solicitou mais esta provação absurda. A amarração de Isaac para torná-la símbolo de amor, dedicação, obediência, prontidão e fé absoluta em Elohim. Só podemos concluir que Elohim acompanhou e abençoou Abraão todo o tempo, testando sua fé e dedicação quando solicitou-lhe que deixasse sua casa, seus familiares, pais e fosse para o desconhecido. Após nascer seu filho legítimo, depois de tanta espera e quase descrença, aquele que herdaria sua descendência, conforme prometido por Deus, encontra-se Abraão em um dilema terrível. Diante da amarração ou sacrifício do seu filho Isaac, Elohim deu a Abraão 3 dias para que chegasse ao local do sacrifício, dando-lhe mais tempo de pensar ou desistir. E no final, ainda houve de seu filho a pergunta ingênua, quase piedosa: onde está o cordeiro? Esta pergunta emocionaria qualquer pai, mas ainda, diante dessas circunstâncias, não podemos deixar de registrar ainda um detalhe importante deste episódio. Com a suspensão do sacrifício de Isaac, podemos concluir que Deus aboliu o sacrifício humano, pois na época era comum se sacrificarem crianças como oferendas aos deuses. Encolhi. Você tem onde para ler? Não é. Então vocês entenderam ali mais ou menos do que se trata esse quadro, hein? Dessa aprovação de Abraão, hein? Que ele tendo aquele seu único filho ali, que tem que levar ele para o sacrifício. É. Então vamos ver aqui no capítulo 1, no capítulo 22, no versículo 1, diz assim: depois desses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, chamou e disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: toma teu único filho Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que te indicar.
território de Moriá significa terra de visão. Os profetas daquela época sabiam que o Cordeiro de Deus seria imolado, porém acreditavam que seus filhos seriam este Cordeiro. Então esses profetas aí daquela época, eles sabiam desse Cordeiro de Deus, que seria imolado, porém acreditavam que seus filhos seriam este Cordeiro. E do que vem nessa ideia desse Cordeiro de Deus, né? Quem seria esse Cordeiro de Deus que já está se referindo aqui no Gênesis aqui? Já está se referindo a Jesus aqui, né? Então esse sacrifício ao Cordeiro, e aí então eles acreditavam que seus filhos seriam aquele Cordeiro. Só que na verdade o Cordeiro, realmente o Filho de Deus, ia vir bem mais tarde, né? Mas aqui já estão anunciando a vinda desse Cordeiro, o que iria acontecer com esse Cordeiro de Deus, né? Alguém tem alguma coisa até aí para comentar, para falar alguma coisa? Aqui no Champing ele comenta algumas partes sobre esse primeiro capítulo, né? Ele fala assim que pôs Deus Abraão à prova. Sem dúvida foi o mais severo teste a que Abraão foi submetido em toda a sua vida. Ele havia recebido Isaac da parte de Deus, mediante uma intervenção miraculosa, e após muitos anos de espera, agora devia dá-lo de volta a Yahweh. Dizemos de forma negligente, Deus dá e Deus tira. Mas chegando o tempo de Deus tirar-nos algo, nosso coração desmaia. E quando perdemos um filho querido, isso é quase demais para se suportar. Mas se essa perda chegar a ser causada pelo pai, então a severidade da prova ultrapassa toda a compreensão humana. Ismael tinha sido mandado embora, e isso fora difícil para Abraão. Mas agora fora-lhe pedido algo pior, a morte de um filho querido. Uma coisa é falar em confiar em Deus e obedecer, e outra é obedecer a Ele. Mas a outra coisa, atender ao Senhor na hora da prova e da tristeza. Intermináveis sermões têm sido pregados sobre como Abraão tinha estatura espiritual suficiente para ser provado no teste. Somente um homem como Abraão poderia ter passado em um teste dessa natureza. Aqui ele comenta sobre as 4 grandes crises da peregrinação espiritual de Abraão. A primeira delas seria deixar o seu país e a sua gente. A segunda seria separar-se de Ló e as provas que ocorreram por causa do envolvimento de Ló com o mundo. A terceira prova seria o teste e a separação acerca de Ismael. E a quarta prova que viria para Abraão seria o sacrifício de Isaac, que seria o mais severo de todos esses testes. Cada um desses testes envolveu uma rendição do que lhe era querido e grande dor de coração, mas tudo redundou em uma vitória final. Então ele fala sobre os testes, né, que às vezes a gente tem que ter, e como Abraão ali, ele comenta bastante que ele queria tanto ter um filho e conseguiu através do intermédio, né, ter Isaac, e aí agora teria essa prova, né, de ver se realmente. Eu acho que isso às vezes reflete na nossa vida quando a gente pede alguma coisa, né? Que eu tenha saúde para ajudar as pessoas, e chega a oportunidade às vezes da gente ajudar alguém, né? Ou retribuir isso. Acho que também às vezes a gente poderia ter essa questão. E a questão que ele comenta ali é em relação também à fé, né? Porque ele não está apegado tanto a gente sempre comenta aqui, né, um bem material, um filho, né, algo que não é um bem, mas é uma coisa, uma pessoa, né, que você vê através de uma fé, né. Ali ele está colocando Deus acima de tudo, né? Exatamente. De tudo, né?
E na verdade esses homens dessas épocas que a gente está estudando, que a gente já viu agora Abraão, eles são homens assim diferenciados para a época deles, né? Eles são bem diferenciados, são homens que são patriarcas, são tipo assim, são os modelos, né, para aquela época, no caso. Hoje o nosso modelo a gente sabe, é Jesus, né? Mas para aquela época eram modelos para aquelas sociedades, né? Eram esses patriarcas aí antes da vinda do Cristo. Aqui fala algumas coisinhas também. Havia aspectos da ordem que eram racionalmente inexplicáveis. Uma comunidade pagã justificaria o sacrifício humano dizendo que a vida dos sacrificados seriam para fortalecer os deuses da comunidade em tempos de adversidade severa. Mas não havia semelhante adversidade na vida de Abraão ou de seu clã. Matar Isaque não seria de nenhum proveito óbvio para a vida do rapaz, a vida de Abraão ou a vida coletiva do clã. Até pior, contradizia as promessas de Deus. A base lógica do ato não seria entendida facilmente pelos outros, e a ordem não refletia bem a natureza moral de Deus, do Deus de Abraão. A execução do ato não destacaria o caráter moral de Abraão. Contar a Sara o que Deus ordenou não contribuiria concebivelmente para o seu bem-estar mental ou emocional, nem contar aos servos. Por conseguinte, o leitor é apanhado pela agonia extrema do pai obediente, que em silêncio deixa o acampamento sem falar para a mãe o destino do seu filho. Aqui a mesma coisa que ele disse ali, né? Ele passa por cima de tudo, bota Deus acima de tudo mesmo. Vamos ver aqui no 3. No 3, Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 criados e o filho Isaque. Rachou lenha para o holocausto e se pôs a caminho para o lugar do qual Deus lhe havia falado. Abraão tomou, isso no versículo 6 agora, ela pula lá para o 6. Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs as costas do filho Isaque, enquanto levava o fogo e a faca, e os 2 continuaram caminhando juntos. Isaque disse ao pai Abraão: Pai, o que queres, meu filho? Respondeu. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então o menino pergunta, né? Tem o fogo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Que o menino achou que eles iam sacrificar um animal, né? Então aqui já ela pula para o 9, versículo 9. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe dos céus: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faça mal algum. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Então aqui mostra também, aqui esse anjo do Senhor, a gente já falou sobre isso aí, são os espíritos, né? Está sempre ali fenômenos mediúnicos, espíritos se manifestando, trazendo mensagens e dando um alerta, falando para Abraão parar, né? Para não imolar o seu filho. E aqui a gente vê também que Deus, ele mostra assim que ele não quer sacrifícios de nada, né? De seres, na verdade, né? Aqui Deus não quer sacrifício de seres. É isso que ele quer mostrar para Abraão e para a sociedade, né? Então aqui diz, né, ela diz um anjo, um espírito, outra manifestação espírita, né? O espírito conversou com Abraão, e alguns ainda dizem que a conversação com os espíritos é proibida. O que é proibido é o abuso do intercâmbio dos encarnados com os desencarnados. O mediunismo sempre existiu, servindo para o avanço moral e intelectual do homem encarnado.
que os detratores do Espiritismo leiam as obras básicas da codificação e também fiquem mais atentos às passagens bíblicas antes de criticarem a doutrina, viu? Então ela dá um alerta, né? Porque por isso que deve ter essa chave da doutrina que ela está dizendo aqui, para poder não ficar na ignorância, né? Não ficar julgando, condenando, para poder entender o que a Bíblia diz, né? O episódio do sacrifício de Isaac tem em vista ensinar, além da fé de Abraão, como Deus repudia os sacrifícios humanos. Ó. Deus jamais mata, Ele é justo e bom. O sacrifício de Abraão é um clamor de fé em Deus. Abraão é o exemplo do homem de fé. O pedido de sacrifício de Isaac parece absurdo. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac, quando foi posto à prova. Ofereceu seu único filho que receber as promessas, pensando que até dos mortos poderia ressuscitá-lo. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 17 a 19. Por isso Abraão não temeu a morte do filho, grande fé em Deus. Então essa grande fé, né? Porque ele ia chegar ao ponto de sacrificar o seu filho, porque, né, Deus tinha dado a ordem do sacrifício. Mas na verdade foi um teste, né? Mas quando ele viu que ele realmente foi fazer, o Espírito veio e disse, não, para, não precisa fazer isso, né? Então essa aprovação dele aí, né? E a evolução, né, de Abraão, porque é que nem no Chambre ele comenta sobre a ressurreição, né? Ele acreditava que apesar de ele ter que fazer o sacrifício do filho, o filho ia ter a ressurreição do filho, né? Então, às vezes é mais evoluído do que a gente imagina, né? Para aquela época, né? E tinha pedaços que diziam que ainda não acreditavam em ressurreição e algumas coisas. E pelo que o Chambre comentou aqui também, ele falou sobre a ressurreição. Foi tipificada na fé de Abraão de que Deus traria Isaac de volta à vida se o sacrifício fosse levado a efeito. Então essa certeza, ou seja, para aquela época, imagina ele tendo a certeza que a morte não existia, né? Sim, Então veja o entendimento para um homem daquela época, né? Uma época totalmente primitiva, né? Um homem já ter essa fé em Deus, num Deus único, essa certeza de ele fazer tudo que Deus ordena e não temendo, né? Mas aqui a gente tem que entender, como diz ali, muitas crenças, com todo respeito, eles levam o que diz aqui na Bíblia, ser temente a Deus, né? Mas aí no caso eles entendem temer a Deus, é tipo assim, ter um medo, né? Um temor a Deus, né? Tipo assim, ficar com um medo, né? Alguma coisa assim. Na verdade não é isso, né? Na verdade temer a Deus seria realmente respeitar as suas leis, né? Esse seria o significado de ser temente a Deus, né? Ser temente a Deus, na verdade, é praticar as suas leis, né? Cumprir com as leis que Ele nos trouxe. Eu acho que também a gente sempre comenta, né, que Deus fez o homem à sua imagem, né? E eu acho, não sei, trazendo aqui para a doutrina espírita, temer a Deus, se a gente for pensar, às vezes, seria se o homem foi feito à imagem de Deus, o homem poderia chegar a ser Deus. Pode chegar através de evolução, de estudo e se aperfeiçoando, pode chegar a um estado relativo. Mas eu acho que ele comenta ali de temer a Deus como se Deus fosse tu te julgando as tuas atitudes. Né? Que a gente comenta sempre da nossa consciência, que Deus não vai estar lá vigiando todo mundo, dizendo, tu fez isso, vai ter uma fila lá com um outdoor mostrando o que tu fez. Não. Exatamente. Eu acho que esse temer a Deus, às vezes que eles comentam, seria temer a ti mesmo. Porque vai ser o teu Deus interior que vai te cobrar, né? Através da tua consciência, né? Então esse Deus punitivo, às vezes, eu acho que é para obrigar... Claro, teve certas situações, acho que na história que foram para tomar algumas decisões, mas a gente pode levar pro lado bom que temer a Deus é temer a tua consciência, né? E onde é que estão as leis divinas, né? Então, ou seja, cumprir com as leis, né? Porque o nosso julgamento está nas nossas consciências, né? De tudo. É isso aí.
Vamos ver aqui no versículo 8. Pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu e saiu para a terra que havia de receber por herança, mas sem saber para onde ia. Pela fé, morou na terra da promissão, como em terra estrangeira, acomodando-se em tendas. Pela fé, aqui ele pula, vai para o 11. Pela fé, Sara, a estéril, também ela torna-se capaz de conceber, mesmo já fora da idade propícia. Está lá em Hebreus, no capítulo 11. Abraão amava a Deus, um exemplo para todos nós. Ainda no capítulo 22 do Gênesis, no 15, o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez lá dos céus e lhe falou: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Abraão retornou até os criados e juntos puseram-se a caminho de Bersabeia, onde Abraão passou a residir. Então, o que mais vocês comentam daí? Esse 22. Aí tem algum. Aí o que ele diz aí? Isso é só história. Eu só falo, Deus submete a Abraão à prova exigindo o sacrifício do seu filho, obtido após longa espera. Pede a Abraão aquilo que constitui o único fundamento humano de sua fé, a garantia das promessas. O relato mostra a absoluta gratuidade das promessas divinas que o homem deve acolher com fé. Abraão foi capaz de fazê-lo obedecendo às ordens divinas sobre os sacrifícios humanos. A promessa antes dirigida a Abraão agora é dirigida à descendência, que Abraão estava a ponto de sacrificar. Então aqui a gente vê, né, que aqui então, como já tinha muito, era comum assim sacrifícios de criança, até que eles estavam comentando, então aqui agora isso aqui foi importante para a sociedade daquela época, já realmente para abolir, né, esse tipo de sacrifício. Então foi necessário toda aquela história ali para que cessasse aquele sacrifício ali, que não havia necessidade, né, sobre isso. Mais algum comentário? Não, aqui só diz com outras palavras que ela acabou de ler. Né? Então o 23 é isso, né? É sobre essa aprovação mesmo, realmente, né? Nós saber o que aconteceu com essa aprovação. Então vamos ali para o 23. O 23, este capítulo trata da morte de Sara e do luto de Abraão, da compra da caverna de Macpela e do nome e local da arca do túmulo, onde Sara e futuramente Abraão, Isaque, Jacó, Rebeca e Lia foram enterrados. Alguns sábios explicam que este capítulo relata o início da fixação do povo de Israel na Terra Santa, que deve ser legítima perante Deus e os outros povos da terra. Nenhuma nação pode dizer que o povo de Israel tomou a terra à força. Vale ressaltar que todos os pontos sagrados do povo de Israel foram comprados. Por exemplo, o lugar onde foi construído o templo foi comprado por Davi. Está no livro das Crônicas 21:18. O túmulo de José foi comprado por Jacó. Gênesis 33:18. Então vamos ver aqui esse 23. Esse 23 aqui não fala muita coisa. Morte, né? Morte de Sara. Aqui no 1 de Sara viveu 127 anos. Olha só. Aqui até uma coisa interessante que nos estudos do Haroldo, eles fazem uma pergunta para ele a respeito dessas idades aí. Agora quando cair uma idade assim eu vou me lembrar e vou trazer, segundo ele, né, os seus estudos, ele diz que isso aqui na verdade são períodos.
períodos, fases da humanidade que eles vão viver aquele tipo de, no caso de personalidade ali trazida para aquele povo, né? É mais ou menos isso que ele diz, aqueles períodos ali, por exemplo, Matusalém, Noé, viveu 600 anos, são períodos da humanidade. É como a gente estava comentando antes, que eu disse que esses homens eram modelos para aquela época, essa gente, né? E aí então eles tinham um período daquela era, né? Por exemplo, a era Noé ali tinha um período de tantos anos, né? Então Noé viveu 600 anos, seria a era de Noé, né? No caso, um exemplo. E aqui, então, aqui Sara, aqui 127 anos, né? A gente sabe que é uma idade bem, né, avançada. Né? Ela morreu em Cariate Arbe, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio chorar Sara e fazer luto por ela. Aqui ela diz: passemos a biografia de seu filho Isaque. Isaque é o exemplo do homem pacifista. Esta é a nota saliente de sua biografia, comparada à de seu pai Abraão. Sua vida é de menor importância. As vitórias de seu pai e de seu filho Jacó são tão notáveis que, de certa maneira, a figura de Isaque fica um pouco apagada. Isaque, a princípio, era filho de Abraão, depois passou a ser o pai de Jacó. Então, nesse 23 aqui, não tem muito o que dizer aqui. Fala mais sobre essa morte, aí fala sobre o filho, né? Que o Isaque era um espírito pacifista. E realmente era, né? Porque no momento ali até do sacrifício, ele chegar ao ponto, você imagina um filho se submeter àquilo também, né? Ele podia muito bem pegar e sair correndo, né? O pai, cadê o cordeiro? O pai vai me matar, né? Vai me imolar, então eu vou sair fora, né? Vou fugir, não acha? Ele podia fazer isso, né? Não, ele ficou ali tranquilo, ali esperando, né? Que exemplo de paciência, né? Para aquela época, imagino. De fé, Também, né? E ele confiava no pai dele. Porque ele estava confiando ali no que o pai fazia, né? O que vocês querem comentar desse 23 aí? Aqui só fala que era costume enterrar os mortos em cavernas. Aí fala onde é que ela foi, que nem tu falou ali, onde é que ela foi enterrada, né? Em cavernas, aí depois na época do Cristo também era, né? Até o próprio Cristo ele não tinha sepultura, né? Ele foi emprestado, né? Foi emprestada a ele, né? Ele não tinha. Ele era negociado, tinha que barganhar pela propriedade na presença de uma assembleia de líderes da comunidade para comprar uma caverna. E aí, tem alguma coisa aí nesse? Não mudou muito, né? Aí nesse aí, fala alguma coisa, você, nada? No Champlin, que a única coisa que eu vi que foge um pouco é que ele, no 23, do 19 ao 20, que ele comenta ali sobre sepultou Abraão a Sara. O Antigo Testamento não atribuiu a Abraão a crença da imortalidade. Apesar dessa omissão, ele pode ter tido alguma fé na imortalidade, que é aquilo que a gente tinha comentado, né? A evolução dele em relação a... Já acreditava. Visto que esta era tão universal entre os povos antigos. Esses espíritos mais evoluídos que vieram para liderar essas épocas, com certeza eles já tinham conhecimento sobre essas coisas, né? Então para eles era tranquilo, agora para outros era absurdo, né? Eles não iam entender isso. E aí nesse aí não diz, né? Então vamos pro 24. No 24, ele diz assim, ele fala sobre esse capítulo aqui, o Severino, o livro Bereshit, ele diz: este é o maior capítulo do Gênesis, ó. O estilo apresentado é semelhante ao ato de uma novela. Viu? Abraão demonstra preocupação e tem dúvidas sobre a qualidade das mulheres dos cananeus.
Ele insiste em casar o seu filho com uma mulher de sua família, a fim de preservar a sua tradição religiosa. Não permite que um escravo leve Isaque consigo para que ele permaneça na terra prometida, e com isto o povo cumpra a promessa de habitar a terra de Canaã. Depois vem a parte do casamento, onde estão apresentados 5 partes. O encontro, onde o escravo casamenteiro escolhe a noiva. Nele ocorre a descrição das qualidades da futura mãe da nação escolhida. O pedido de casamento, feito ao responsável pela noiva e a ela própria. O pagamento, com exceção de Israel, até hoje ainda existe na região o costume de pagar pela noiva. A celebração seria aquela questão do dote, né? Depois no Novo Testamento tem o dote. A celebração ocorre mesmo o noivo não estando presente. A consumação, a realização do casamento. Aqui então diz assim, né? No 1, né? E Abraão era velho e avançado em dias, e Deus abençoou Abraão em tudo. E Abraão disse ao seu servo mais antigo de sua casa, que governava tudo o que ele tinha: põe tua mão debaixo da minha coxa. Então aqui ele dá uma explicação, o juramento. A coxa é símbolo de fertilidade. Aqui trata-se do membro viril e circunciso de Abraão, símbolo do seu poder de reprodução e do seu pacto com Deus. Os antigos punham sua mão sobre um objeto simbólico, no momento de prestar um juramento, como nós a erguemos ou a colocamos sobre uma Bíblia. Os assírios juravam pondo a mão nos seios. Então são culturas para aquelas épocas, né? Hoje tem muito comum, tem gente mesmo que bota a mão, jura na Bíblia, ele bota a mão, né? Então veja que tem rituais até hoje, né? Sacrifício, que a gente estava vendo, a gente comentou sacrifício de pessoas, casos isolados, assim, que meio, né? Escondido ainda, mas eu acho que tem ainda rituais, né? Pois é. Aquelas seitas diabólicas lá, né? Magias negras, né? E de animais a gente sabe que tem bastante, né? De animais, então, é o que a gente vê, né? Até pelas esquinas a gente vê os animais mortos, né? Vê, até nos açougues, a gente vê os animais mortos. É verdade. Os mercados tá cheio também. Então vamos ver aqui, ó, ela pula lá pro... Querem comentar alguma coisa aí? Aqui ele faz um resumo, né, do capítulo 24. Ele comenta várias coisas, mas ele comenta assim: as ideias chaves desse capítulo são a providência de Deus, que opera entre famílias e nações dentro de contextos religiosos e sociais, sem nenhum elemento estranho perturbador. A provisão de Israel, mediante a linhagem não contaminada de Abraão, o amor leal ao pacto abraânico e o cumprimento das promessas divinas no tocante ao pacto abraânico. A providência opera por meio das circunstâncias. Há um poder por trás daquilo que acontece. Nada sucede por meio do mero acaso. Deus estava guiando Abraão e Eliezer. Deus estava guiando Abraão e a Eliezer. Não há milagres referidos no capítulo, mas sermos conduzidos por Deus na vida diária já é um milagre. O pacto abraânico não é reiterado aqui, mas sabemos que estava sempre em foco. Estava tendo cumprimento pela providência de Deus, através desse pacto. A própria humanidade, em sua inteireza, seria abençoada, pois o exclusivismo tornou-se universalidade. O poder divino evitou abortos. O servo poderia ter falhado, mas não falhou. Ele poderia ter deixado de perceber o sinal divino, mas não deixou. Labão poderia não ter cooperado, mas isso não aconteceu.
Então aqui ele comenta sobre as questões que poderiam ter acontecido, mas que Deus intervém, né? Poderia ter acontecido uma coisa, mas Deus já nos preserva, né? Lá no 14 aqui, ó, ele diz assim, ó, e será jovem a quem eu disser, inclina por favor teu cântaro diante de mim, para que eu beba. E ela disser, bebe, e também aos teus camelos farei beber. Esta será aprovada pelo teu servo, a Isaque, e dela saberei que fizeste bondade com o meu senhor. Aqui tem uma explicação, o cântaro cheio de água é pesado, e as moças eram acostumadas a carregá-lo na cabeça. O escravo pede para ela inclinar o cântaro, com o intuito de diminuir o seu trabalho. Além disso, dar de beber aos camelos é um trabalho imenso, uma vez que os camelos são animais do deserto e não bebem água todo dia. Bebem uma vez só e armazenam água para vários dias. Teria que se encher o cântaro várias vezes para um só camelo, e eram 10, o que significa um trabalho para várias horas. A moça que fizesse isso demonstraria bondade imensa. Tem esse 14 aqui. E depois aqui no... Esse aqui é bem longo mesmo, esse capítulo. Lá. Ela pula direto lá pro final, lá no 62, o Espírito Cecílio. Então ela diz, Isaque voltava do poço de Lai-Roi, morava então na terra de Negueb. Havia saído a passear pelo campo ao cair da tarde, e levantando os olhos viu camelos chegando. Também Rebeca, levantando os olhos, viu Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao criado, quem é aquele que vem caminhando pelo campo ao nosso encontro? O criado respondeu, é meu senhor. Ela puxou o véu e se cobriu. O criado contou a Isaque tudo o que tinha acontecido. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e a recebeu por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte de sua mãe. Então não tem muito o que comentar aqui, é o casamento de Isaque. Isaque casa-se com Rebeca. Então são coisas bem, não tem muito o que comentar, né? É um capítulo longo, não sei porque é tão longo, fala bastante explicações, né? Mas fala da morte de sua mãe, né? Da mãe de Isaque, e ele se casa então na tenda da sua mãe com a esposa. 25. Posso falar? Pode? Aqui ele comenta também aqui, ó, sobre o capítulo 24. Uma coisa que... Capítulo 24 é um capítulo de muitos tipos. Abraão tipifica Deus Pai, que escolheu uma noiva para seu filho. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 2. O servo tipifica o Espírito Santo, que sai em busca da noiva. O servo também tipifica o Espírito Santo, que traz a noiva ao encontro do noivo. O serviço prestado pelo servo, com a outorga dos presentes, tipifica como Espírito abençoando-nos com todas as bênçãos espirituais. Rebeca é tipo da igreja, a eventual participante das bênçãos espirituais do pacto abraâmico. Em Coríntios 11, capítulo 2. Isaque é tipo de Cristo, o noivo, embora ainda não visto pela noiva, mas que é amado por ela mediante o testemunho do servo. Isaque também, como tipo de Cristo, sairá ao encontro da noiva, a fim de recebê-la para si mesmo. Então teria essa simbologia aí do Isaque representando o noivo, que é o Cristo, né? E a humanidade, né? Que não conhece ainda o noivo. E ele então sai em busca dessa noiva, né? Que é a humanidade.
É bem interessante. Ele comenta, né, que a Rebeca é o tipo da igreja, a eventual participante das bênçãos espirituais do pacto abraânico. E o servo que tipifica o Espírito Santo, que sai em busca da igreja, né? Seria a noiva, né, no caso. Seria uma simbologia. E no 25 ali, no 25 é a morte de Abraão. Então esses são os anos da vida de Abraão. Viveu 175 anos. Nesta passagem, Abraão é apresentado com idade avançada, como Matusalém, que dizem ter vivido mais de 700 anos. Essas idades são devidas à cronologia diferentes e também aos vários filhos que tinham com o mesmo nome, como se lhe perpetuassem a memória. Então aqui ela diz que essa cronologia que é diferente, né, da nossa. Isso no versículo 7, né? E no 8 daí dizia: expirou, morreu numa feliz velhice, idoso e acumulado de anos, e foi reunir-se a seus antepassados. Os filhos de Isaque e Ismael sepultaram-no na caverna de Macpela, no campo de Itita Efron, filho de Seor, em frente a Mambré. No campo comprado por Abraão, aos hititas foram sepultados Abraão e a mulher Sara. E aqui diz, era comprado. É que nem hoje, tipo, a gente compra ali uma sepultura, um lugar, às vezes vai passando de um para o outro ali, né? Então é comprado. Já serviu para sua mulher dele, agora para ele. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou o filho Isaque, que ficou morando junto do poço, lá em Roi, chamado Vive Quem Me Vê. No próximo capítulo entraremos na história do terceiro patriarca Jacó. Então aqui no 25 também é a morte, né? Não tem... Ela já foi direto para a morte. Vocês querem comentar algo aí? Não, a gente... Aqui diz que ele casou com a Ketura, teve filhos. Destes filhos vieram 7 netos e 3 bisnetos. Isso completa a evidência genealógica oferecida em Gênesis, que se cumpriu a promessa de Deus que Abraão seria o pai de muitas nações. E no capítulo 26, então neste capítulo, podemos destacar por versículos seguintes pontos. De 1 a 6, Deus promete a Isaque, por ele ser filho e herdeiro de Abraão, a mesma prosperidade prometida ao seu pai. Para isso, Isaque deveria continuar no bom caminho e não deixar a terra de Canaã. Do 7 ao 11, comparação entre o caso de Abimeleque e Rebeca com os casos de Sara. No 12 a 18, o enriquecimento de Isaque e a reabertura dos poços de Abraão que foram fechados pelos filisteus. No 19 ao 25, a reabertura dos poços e mudanças de um lugar para outro. 26 a 33, aliança de paz com Abimeleque. 34 a 35, casamento de Esaú, que não agrada a Isaque e Rebeca. Então aqui é o outro patriarca, né, o Jacó. Então a gente viu ali nos capítulos do capítulo 12 ao capítulo 23, a gente viu toda a história ali de Abraão, né? Então a gente foi vendo ali, lendo o que aconteceu, a sua história desse patriarca. E agora nós vamos ver um outro patriarca, então, que é a descendência de Abraão, que é Isaque, né? Então nós vamos do capítulo 24 até o 27. E depois o outro patriarca, que é o filho de Isaque, o Jacó, que vai dos capítulos 28 ao 36. E aqui ela coloca o seguinte: Abraão é o exemplo do homem de fé, a gente viu, né? Então essa fé realmente convicta, né? Fé que, né, faz todas que o Senhor deseja, ele se entrega a Deus, né? Faz a vontade do Pai. E o Isaque é o exemplo do homem pacifista. Não, é um homem que tem paz, né? Que é paciente, né?
E o Jacó é o exemplo do homem convertido. O nome Jacó significa agarrador de calcanhar. Olha só. O homem convertido. Então já estudamos a vida de Isaac, mas não podemos deixar passar o incidente que está registrado no capítulo 26, versículos 19, 21 e 22. Cavou mais um poço. O que aconteceu foi o seguinte: tendo cavado um poço para que o rebanho não perecesse sem água, os vizinhos com violência o tomaram. Então eles tomaram por violência. Grande importância era dada à escavação de um poço na Palestina, cujo êxito era comemorado com alegria. A prosperidade do poço era sempre motivo de disputa e discussões, pois era o local onde a população se reunia, transformando-se em lugar de intensa vida comunitária. Então era uma briga ali na volta dos poços, né? Região desértica, né? Cavou mais um poço é a expressão que aparece várias vezes, porque várias vezes os inimigos avançaram sobre o que era dele. Não questioná-los, ele deixava o poço e cavava outro. Depois de tanta paciência, os vizinhos inconvenientes o procuraram e quiseram fazer amizade com ele. Eles disseram: temos visto que o Senhor é contigo. Sim, o Senhor está sempre ao lado dos mansos e humildes de coração. O violento tem por companhia os próprios defeitos. Viu só? O violento tem por companhia os próprios defeitos. Então ele é um exemplo de paciência, né? O Isaac é um exemplo de paciência, porque então era uma briga quem tinha poços naquela época. Os vizinhos lá tomavam conta do poço, em vez de ele brigar que era dele, ele ia lá fazer outro poço para ele. Viu só? Então eles disseram, viu o exemplo que ele dava, né? Isso aqui traz uma lição para nós, né? A gente vê assim, às vezes a gente quer disputar alguma coisa com o outro, ao invés de tomar uma atitude, fazer, né? Em vez de ficar em brigas ali, né? Brigando ali, ele toma uma atitude, toma uma ação, faz alguma coisa de bom. Ao invés de ficar brigando ali com o vizinho, né? Discutindo, brigando. Ele toma, caiu as folhas da árvore do vizinho no meu pátio, tá sempre caindo. Né? A árvore é do vizinho, cai as folhas. Aí tem que pegar e tem que fazer a tua parte. Pega uma vassourinha, vai ali e junta os lixos do teu pátio, né? O que vai fazer, né? Se nós pegarmos e fomos xingar o vizinho, daí nós não vamos ser de Deus, né? Uma pessoa que quer briga, quer complicar as coisas. Aí eles vão ver que... Então isso é um exemplo de pessoa pacifista. Uma pessoa que ela não guarda mágoa, rancor, não quer brigar com os outros, né? Isso é ter paz. Eu fiquei sem sombra lá em casa, cortei todas as árvores por causa dos vizinhos. Pra não encrencar com os vizinhos, eu cortava a árvore. Pois é, daí tem que plantar. Mas daí fiquei sem sombra. Pois é, complicado, né? Dentro de casa, ficou bom? É. Mas era dos dois lados, né? Uma reclamava que a árvore dava sombra, não secava as roupas dela, e a outra reclamava que as folhas enchiam o quarto dela. É complicado, né? Aí, pra mim não me estressar, eu cortei as árvores. No caso, cada situação é uma situação, né? No caso, eles partiram pra cima, aí tinha que tomar uma atitude, porque daí o vizinho vai ficar chateado, vai querer arrumar briga, né? Coisa e tal. Como é que eu ia impedir das folhas cair no quarto dela? Não tinha como. Tinha que plantar a árvore no meio do pátio. Mas é que era assim na mão, né? Assim na mão é uma coisa que vai. As folhinhas pequenininhas. Vai lá na China. Não, mas tá dentro do teu pátio, paciente. Mas eles não querem saber, né? Paciência é minha, deles não. Exatamente, nós é que temos que tomar uma atitude, ter paciência, mas é complicada uma sociedade, né? E ele fala, sim, o Senhor está sempre ao lado dos mansos, ó. Então o Senhor vai sempre estar conosco. Os benfeitores esperando quando a gente for manso, humilde, de coração. O próprio Cristo nos ensina, né? Ele diz, né? Sede mansos e pacíficos, né? Como eu sou, né? Brando e humilde de coração, ele diz.
Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos chamados Esaú e Jacó. Então aqui ela não comenta muito sobre esse. Só fala mais sobre esses poços aí, né? E fala dos tipos dos patriarcas, né? O Abraão, que era a fé, o Isaac, pacifista. E depois nós vamos ver o Jacó, que é o exemplo do homem convertido. O que querem comentar aí? Sabe que eu não tô ouvindo falar nada de poço. Aqui ele até pulou 25. E ela não. Então tá, vocês não querem comentar nada? Eu vou pular então. No 25 fala os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão. E diz: eis a história da família de Isaac no 19. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos. E ao se casar com Rebeca, filha do arameu Batuel e irmã do arameu Labão, Isaac suplicou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. Foi atendido pelo Senhor e Rebeca concebeu. Mas os meninos choravam, chocavam-se no ventre. Ela disse: se é assim, o que adianta viver? E foi consultar o Senhor. O que lhe respondeu: 2 nações trazem no ventre, 2 povos dividir-se-ão em tuas entranhas. Um povo prevalecerá sobre o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Aqui ela diz: os 2 já brigavam no ventre materno, fato somente explicado pela reencarnação. Haviam sido inimigos em vidas passadas. Então imagina, já dentro do ventre ali, já ela sentia aquela turbulência toda ali, né? Daí então aqui ela diz, né, que isso aí, a doutrina espírita, a gente estuda essas coisas, né? Essas questões de brigas entre familiares, né, irmãos, e por que acontece isso aí muitas vezes dentro de casa. E dentro de casa é que tá os maiores inimigos, né? Às vezes a esposa, o filho é inimigo, daí vem ali para eles aprender a amar, a perdoar aquele irmão, né? Aquela pessoa. Por isso as dificuldades que a gente tem dentro de casa. Mas, é difícil aturar aquele esposo, aquela esposa, não é fácil. Ou aquele filho, aquela filha é difícil. Né? Então a doutrina espírita nos ensina que isso aí são os desafetos do passado, né? Principalmente no mundo de expiação e prova como nós não vamos reencarnar com anjos, né? Nós somos devedores do passado, nós vamos reencarnar com as dívidas do passado. É o que a gente tem, né? A gente herdou só dívida. Então nós não vamos ter heranças, né? Coisas boas. As nossas heranças são as coisas ruins. Ontem nós estávamos conversando lá, porque eu estava fazendo o evangelho na casa da mãe. E nós estávamos dizendo que eu conheço assim, eu e as minhas irmãs são as únicas que a gente conhece que são irmãos que não brigam. A gente nunca brigou. Somos em 3, né? Nunca brigou. Eu e meu irmão, a gente nunca brigou também, sem chegar a brigar. Tu vê, né? Discutir. É complicado. Às vezes mas acontece. Mas fala, né? Até aparece no Face lá, se tu não... Como é que é? Irmãos sempre brigam. Volta e meia aparece lá. Que irmãos sempre brigam. Geralmente se vê se pegando, né? Eu e meu irmão. É muita diferença de 7 anos de diferença, de repente. Bom, vai ver que pode ser, né? Talvez por isso, né? A diferença da gente é essa também. Eu sou a mais velha, depois a outra tem... Eu vou fazer 40, a outra tem 30, mais ou menos, uns 8 anos de diferença, e a mais nova também. Tem mais uns 8 anos de diferença. Tempo de diferença. Acho que É quando uma é muito distância. próxima, aí dá treta. Quando são muito, né? Proximidade, sim. Boa questão. Aqui no 24 diz: chegou o tempo de dar à luz, e se viu que tinha gêmeos no seio.
Saiu primeiro todo ruivo, peludo, com um manto de pele, e foi chamado Esaú. Depois saiu o irmão segurando com a mão o calcanhar de Esaú. E foi aí, ó, porque Esaú significa cabeludo. e ali, por que o outro disse, como é que é o Jacó que segura Jacó é no pé? agarrador de calcanhar. Aqui, ó. Depois saiu o irmão segurando com a mão o calcanhar de Esaú. E foi chamado Jacó, viu? Isaac tinha 60 anos quando nasceram. Já saíram na peleia, né? Fala, Esaú! Então, do versículo 26 originou-se a expressão pegando no pé. Olha só, pegando no pé, a expressão vem de lá, ó, para designar qualquer tipo de implicância. Viu só? Então já nasceu pegando no pé do outro. Olha só que coisa, hein? Então, vermelho em hebraico é a palavra Adimone, de onde o nome de Edom, dado depois a Esaú, e mais tarde a região habitada pelos seus descendentes, ao sul da Palestina. Esaú tornou-se caçador e Jacó pastor de cabras. Mais tarde os irmãos brigaram. Esaú tinha o dom da primogenitura, isto é, o direito do primeiro filho, gerir os bens do pai. Então era sempre naquela tradição hebraica, o filho mais velho é que é o que manda, né? Tem o direito a herdar do pai os bens, né? E depois, no 27, os meninos cresceram e Esaú, se alguém tiver alguma coisa, me dá um... Os meninos cresceram e Esaú tornou-se hábil, caçador e homem rude. Ao passo que Jacó era homem pacífico, que morava em tendas. Isaac gostava mais de Esaú porque comia da caça. Mas Rebeca preferia Jacó. Este versículo demonstra a mãe tendo quase sempre uma predileção, quando sabemos que as mães não devem ter filhos prediletos. As mães, normalmente, a gente sempre vê que as mães sempre vão ter mais afinidade por um ou outro, né? Sempre vai ter, não adianta. É uma questão de afinidade. É afinidade, não adianta. Às vezes tu vê nitidamente que ela gosta mais de um, mas aí tu vai perguntar, não, eu gosto dos dois. Claro. Ela não vai dizer que gosta mais, mas sempre tu vai ver que vai puxar mais mas pra um. Mas ela gosta dos dois, mas ela tem mais... Afinidade, se entende melhor com um do que com o outro, né? Pode ser que um é o mais o outro, no caso que ela não gosta muito, é um inimigo do passado, né? Tem que aprender a amar ele, né? É mais difícil amar um inimigo ou um amigo, né? Então um dia Jacó preparou um ensopado. Esaú chegou do campo muito cansado e disse a Jacó, dá-me de comer desse negócio vermelho, pois estou exausto. Por isso deu-se a Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu, vende-me agora mesmo o teu direito de primogênito. Respondeu Esaú, estou morrendo de fome, e de que me serve a primogenitura? Jacó insistiu, jura-me agora mesmo. E Esaú jurou e vendeu o direito de primogênito a Jacó. Então, desses versículos surgiu a expressão, o homem morre pela boca. Olha só, outra expressão. Ele vendeu por um prato de comida. Olha só, o homem morre pela boca. Tava com fome. Então, daí que vem essa expressão, né? E a gente vê que isso aqui faz muito sentido, né? Para todos nós, né? Muitos morrem tudo pela boca, né? Verdade. Vai comer demais, ou então vai falar alguma bobagem que vai se comprometer e vai, né? Tem tudo isso. Naquela época a palavra era lei, era tudo verbal naquela época. Não tinha nada de decretos, escrituras. Né? Então Jacó deu-lhe pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu e bebeu. Levantou-se e foi embora, pouco caso fazendo a primogenitura. Jacó, como sempre, levava vantagem sobre Esaú. Isso é que fala sobre o capítulo 25. Aqui diz que era guisado, que não era lentilha. E agora? Era ensopado de lentilhas, né? Vou fazer uma polêmica. E aí guisado, olha só as gostoso. traduções, né? As traduções. Aqui, vamos ver aqui. Vamos ver qual é que é aqui. Esse aqui.
Vamos ver do hebraico Se era original. vermelho. Vai usar nada de carne? É, se era vermelho, ele diz ali. Ó, aqui fala sobre Ele era 30. caçador. Ah, não, 25 não tem. 25 não tem aqui, só porque eu queria ver o que era a tradução do hebraico. Ele pulou pro 26. E aqui não tem o 26. Olha só, um fez uma coisa, o outro não. O outro pulou. Aqui tem no... Nessa parte que ele vende, né? Vende-me teu direito de primogenitura. Isau nascera primeiro, mas aqui ele acabara por último. Jacó nascera por último, mas ele acabara em primeiro lugar. A cena faz-nos lembrar Mateus, em Mateus capítulo 19, versículo 30. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Jesus falava sobre o discipulado cristão. Alguns poucos deixavam tudo a fim de segui-lo. Os fariseus e outros líderes religiosos, que tinham a primazia aos olhos do povo, terminaram em último lugar. E pessoas que eram consideradas como nada, os seus humildes discípulos, terminaram em primeiro lugar. Está em foco a vida eterna. Deste modo, Esaú desprezou seu direito de primogenitura, que incluía um aspecto espiritual e não meros privilégios materiais. Ele buscou algo praticamente sem valor, sacrificando o que tinha valor em troca do que não tinha valor. Então a gente leva sempre em conta essa questão espiritual, né? Do que adianta esse negócio das tradições de primogenitura? Não sei de nada adianta se um primogênito ele é extremamente materialista. No caso do outro já não é tanto, né? Que nem o Jacó, né? E isso aí que vale para Deus, né? Aquela pessoa que busca a Deus, a espiritualidade, que Jacó é o homem convertido, né? Nós vamos ver, ele se converteu, o outro não, né? O outro não quis. Mas nesse caso aqui ele não poderia estar falando também em relação a... Não sei, sobre um conhecimento ou até pela bênção, porque aqui na verdade ele comenta como se tivesse uma vida, ele faz uma menção até aos fariseus, né, e outros líderes religiosos que tinham a primazia nos olhos do povo e terminaram em último lugar, e pessoas que eram consideradas como nada, seus humildes discípulos, terminavam em primeiro lugar. É como se tivesse pudesse ter o poder de escolha entre fazer o correto, né, e agir de acordo com as leis, ou encher a tua barriga, ou conseguir o que tu quer, né? Agora as coisas material. Parece aqui que eles já sabiam alguma coisa, né, sobre o que viria, né? Ele fala aqui em vida espiritual, então parece que ele meio que desprezou. Às vezes a gente comenta isso aqui no Espiritismo como... Às vezes tu vem com uma missão, e eu conheço uma pessoa que às vezes tem que fazer os esforços, vem vários indícios e a pessoa, não, vou deixar para depois, vou fazer isso, outra coisa. E às vezes dá mais valor para questões materiais, né? Aqui eu acho que ele comenta bem essa parte, de tu ter um saber que tu tem aquilo e tu trocar pro algo material, né? Uhum. Eu posso melhorar materialmente ou posso melhorar espiritualmente. A gente sabe que às vezes pra gente se melhorar materialmente, dependendo do meio que a gente trabalha, muitas vezes, claro que vai do caráter, das ações, mas muitas vezes tu te melhorar materialmente, às vezes tu te piora espiritualmente. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? E aqui eu acho que ele dá essa menção, né? Ele quis encher a barriga dele e deixou de lado, né? Ele teve aquela oportunidade ali, mas passou adiante, já não quis, né? Não quis exercer, né? Não quis aquela oportunidade, aquela chance ali, né? Por isso que conversando aqui dentro da casa a gente fala às vezes, né? Que bom que a gente tá progredindo, né? Mas vigia e ora, porque as tentações vão vir, né? Pra te tirar do caminho. E não é muito fácil, né? Não é fácil.
As coisas do mundo são muito fortes. A gente parou no 26, né? A gente vai 26. Neste capítulo podemos destacar por versículos os seguintes pontos. Do 1 ao 6, Deus promete a Isaac, por ele ser filho e herdeiro de Abraão, a mesma prosperidade prometida a seu pai. Para isso, Isaac deveria continuar no bom caminho e não deixar a terra de Canaã. Do 7 ao 11, a comparação entre o caso de Abimeleque e Rebeca, com os casos de Sara. Do 12 ao 18, o enriquecimento de Isaac e a reabertura dos poços de Abraão que foram fechados pelos filisteus. Do 19 ao 25, a reabertura dos poços e mudanças de um lugar para outro. Do 26 ao 33, a aliança de paz com Abimeleque. 34 e 35, o casamento de Esaú que não agrada a Isaac e Rebeca. Aqui no 26 ela não tem, ela pulou o 26. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa do 26. Aqui ele comenta sobre o pacto abraâmico confirmado a Isaac. As referências acompanham a transferência do pacto abraâmico de Abraão para Isaac e daí para Jacó. O autor sagrado, naturalmente, conduzia-nos ao desenvolvimento da nação de Israel, que estava destinada a ser grande mestre do mundo, e da qual viria o Messias. Com sua bênção, daí viria o Messias, com sua bênção para todas as nações. Como é que é? Repete isso aí do Messias aí. Eu vou voltar tudo que eu li errado. Então, essas referências acompanham a transferência do pacto abraânico de Abraão para Isaac e daí para Jacó. O autor sagrado, naturalmente, conduzia-nos ao desenvolvimento da nação de Israel, que estava destinada a ser grande mestra do mundo, e da qual viria o Messias, com sua bênção para todas as nações. O propósito remidor estava operando de modo especial por meio de Abraão, e culminaria em seu filho maior, o Messias. Vou dar aqui para ver em Gal 3, 14, 17. Gálatas. É isso. 3. Para a espiritualidade, isso aqui tudo é uma descendência que vai culminar no Cristo, né? Esses patriarcas, que essas descendências vai passando de um para o outro até chegar ao Cristo. Então o que a gente está estudando aqui são as origens antes do Cristo. São os patriarcas, aí vai indo até chegar ao Cristo. Por isso que dizem, né? Eles, lá no Novo Testamento, uns diziam filho de Davi, né? Estou cego, cura-me, ele dizia filho de Davi, gritava. Então, porque para eles é o filho de Davi, porque ele era descendência de Davi, né? E aqui Abraão depois vai vir a descender, vai até chegar Davi, depois vai indo, né? Até chegar o Cristo. Então, isso aqui é toda a árvore genealógica, na verdade, do Cristo, né? E para a espiritualidade, isso aí não, o tempo para ele, isso aí não. O que? Vamos ver aqui. Mais alguma coisa aí? É o 26, né? Aqui diz que uma fome forçou Isaac a sair da terra semiárida do sul e oeste de Canaã para buscar pastagem ao longo da planície costeira a leste do mar Mediterrâneo. E aí Deus disse a Isaac que ficasse longe do Egito, renovou as promessas dadas a Abraão e as aplicou a Isaac. Canaã seria a casa de Isaac e lá ele conheceria a presença de Deus.
Aqui no 27 vai falar sobre Isaac. Agora, Isaac abençoa Jacó. Que ao invés de ser o Esaú, que era o primogênito, que a gente estava vendo, ele abençoa Jacó, né? Mas como é que ele fez para abençoar esse Jacó, que nós vamos ver, ó. No 1 diz assim: quando Isaac ficou velho, os olhos se lhe enfraqueceram, já não podia ver. Então Isaac já estava velhinho, não enxergava bem, né? Chamou então o filho mais velho, que era Esaú, primogênito, né? Meu filho, este respondeu: aqui estou. Disse-lhe ele: como vês, já estou velho, não sei qual será o dia da minha morte. Pega tuas armas, a aljava e o arco, sai para o campo e caça alguma coisa para mim. Prepara-me um assado saboroso, como sabes que gosto, e traze-o para eu comer, e assim te dar a bênção antes de morrer. Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao filho de Esaú. E Esaú saiu para o campo à procura de uma caça para o pai. Rebeca disse ao filho Jacó: olha, ouvi teu pai falar com teu irmão Esaú e disse: traz-me uma caça e prepare-me um assado saboroso para eu comer e te abençoar diante do Senhor antes da minha morte. Agora, meu filho, escuta bem o que vou te mandar. Vai até o rebanho e traz-me 2 cabritos gordos. Com eles farei para o teu pai um assado saboroso como ele gosta. Tu o levarás ao teu pai, para ele comer e dar-te a bênção antes da morte. Então veja aqui que ele estava, a mãe viu tudo, ele escutou e falou para ele: ó, vai na frente dele, né? Vai lá, pega ali no rebanho, mesmo não precisa caçar, traz aqui, eu faço e tu leva. Olha só. Então Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é homem peludo e minha pele é lisa. Então tinha uma diferença entre os dois, né? É que tem. É que ele ia ver, né? Ia tocar, ia ver que um era peludo, o primogênito era peludo e o outro não. Tá. E aí então, se meu pai, olha só, se meu pai me tocar, ele vai me julgar impostor e atrairei sobre mim a maldição em vez da bênção. Disse-lhe a mãe: caia sobre mim tua maldição, meu filho, mas obedece-me, anda e traze-os para mim. Ele foi pegar os cabritos para a mãe e ela preparou um assado saboroso, como o pai gostava. Rebeca tomou as melhores vestes que o filho mais velho Esaú tinha em casa e vestiu com elas o filho mais novo Jacó, com as peles dos cabritos. Cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço. Pôs em mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Este os levou ao pai e disse: meu pai, aqui estou, respondeu Isaque. Quem és, meu filho? E Jacó respondeu ao pai: sou Esaú, teu filho primogênito. Fiz como me disseste, levanta-te, por favor, senta-te e come da minha caça, para me abençoar. Isaque disse ao filho: como foi que achaste a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: é que o Senhor teu Deus me fez encontrar. Isaque disse a Jacó: vem cá, meu filho, para eu te apalpar e ver se és ou não meu filho Esaú. Jacó chegou-se. Jacó chegou-se ao seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, pois as mãos estavam peludas, como as do irmão Esaú, e decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda: és deveras meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Isaque continuou: serve-me para eu comer da caça, meu filho, e te abençoar. Jacó o serviu, ele comeu, trouxe-lhe também vinho, ele bebeu. Disse-lhe depois Isaque: aproxima-te, meu filho, e beija-me. Jacó se aproximou e beijou. Quando sentiu o perfume das vestes, abençoou, dizendo: eis o odor de meu filho, é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Esta oração de bênção de Isaque, aqui é uma explicação, tá? Esta oração de bênção de Isaque para o filho Esaú tem o seguinte significado. Então tem significados profundos aqui.
O orvalho do céu representa a bênção do céu, homem espiritualizado. Olha só. A fertilidade da terra são as coisas materiais. E o vinho representa o fluido vital, vitalidade. Então Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, estava certa de que não seria castigada. E quanto à simulação, não pensava sequer fosse uma culpa. Era mãe, portanto podia preferir o que quisesse dos dois gêmeos. A primogenitura já passara por direito a Jacó, desde que Esaú, no caso ele concedeu, né? E não lhe pareceria mal ajudar Jacó a possuí-la de fato. Agora quando o outro voltar da caça vai dar brecha? Pois é, porque ele já tinha negociado com o irmão, ele aceitou, e agora ele queria ir lá levar a caça para abençoar ele, né? Uma confusão aí, né? Qual mais malandro que o outro? Então apenas Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, e este tinha saído da presença do pai Isaac, quando seu irmão Esaú voltou da caça. Falei, vai dar brecha. Também ele preparou um assado saboroso e trouxe para o pai e disse: que meu pai se levante e coma da caça de seu filho. Duas O pai comidas, vai encher a pança. duas jantas, hein? Agora que ele vai. Né? Aí perguntou-lhe o pai Isaac: quem és tu? E ele respondeu: sou teu filho primogênito, Esaú. Isaac ficou profundamente consternado e replicou: e quem então foi caçar e me trouxe a caça? Eu comi de tudo isso antes que viesse. Eu o abençoei e abençoado ficará. Ao ouvir as palavras do pai, Esaú pôs-se a gritar e chorar. Amargamente lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. E Isaac respondeu: teu irmão veio condiçar-se e usurpou a bênção. Eu não posso Já viu abençoar isso? dois. É só um. Já viu uma coisa dessa? Disse-lhe Esaú: é com razão que se chama Jacó, pois com essa já são 2 vezes que me suplantou. Primeiro tirou-me a primogenitura e agora subtraiu-me a bênção. E acrescentou: não reservaste nenhuma bênção para mim? Respondeu Isaque e disse: longe da terra fértil será tua morada, e sem o orvalho que desce do céu. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, mas logo que tiveres poder, sacudirás o jugo de teu pescoço. Esaú começou a nutrir ódio contra Jacó por causa da bênção que o pai lhe dera, e disse consigo mesmo: estão perto os dias de luto por meu pai, depois vão matar meu irmão Jacó. Vingança, hein? Já começou, já cedo. Diz que a coisa tá. Então Jacó fugiu para salvar a sua vida naquela noite. Essa é uma explicação. Dormiu num lugar escondido e teve um sonho. Nesse sonho viu uma escada e chegava até o céu. Os espíritos do Senhor subiam e desciam por ela. Ele viu Deus que estava em pé lá em cima e ouviu a sua voz: sou o Deus do teu avô Abraão e seu pai. Estou com você. Eu o guardarei e abençoarei. Jacó viu em sonho a necessidade do homem tornar-se bom e divisou uma escada. Olha só, uns sobem quando desencarnam e outros descem quando encarnam. E essa escada aqui também, ó, faz-me lembrar uma coisa. Jacó viu em sonho a necessidade do homem tornar-se bom e divisou uma escada. Aqui me faz lembrar também da escala do Livro dos Espíritos, né? De subir as escadas ali, né? No caso, a escala, né? Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, para se tornar bom. Interessante, né? Jacó partiu e foi morar junto ao povo de sua mãe Rebeca. Teve muitos filhos, ficou rico e poderoso. Depois de muitos anos, aí ele voltou a Canaã. Então ele se deu bem, né? Mas na verdade tudo aquilo, né, a bênção que o pai não ia dar para o outro, na verdade foi as escolhas que o outro fez, como a gente comentou, né? Ele fez as más escolhas, tinha toda a oportunidade, mas ele não quis. Aí depois queria a bênção do pai, né? Mas o outro fez falcatrua também, enganou o pai. Eles também fizeram uma... Mas na verdade ele já tinha passado para ele, né? Daí ele só queria ter a bênção essa, né, do pai.
antes da sua morte. Na verdade, ele queria isso, porque o outro já tinha passado para ele. Aí o outro queria, na verdade, ter essa bênção, mas ele já tinha passado para o irmão, já a primogenitura. Aí depois ainda reclamando, meu pai, mas eu já passei para ele todo. Mas se ele passou, então, né? Já comeu guisado agora. Ele escolheu, né? Fez suas escolhas. É a mesma coisa nós, né? Não adianta nós chorar depois, né? De não ter feito o que era para fazer, né? Porque a gente tem as nossas escolhas na vida. A gente pode fugir, como a gente diz, escolher o mundo, né? Eu tenho outras coisas mais interessantes, né? Do que seguir a Deus, né? E de aprender as suas leis, né? De aprender a praticar as virtudes. Dá muito trabalho, né? Então a gente deixa de lá, só que daí depois não adianta a gente querer, né? Se arrepender. Então a gente tem que decidir agora, né? Fazer as escolhas agora. Como disse ali, né? Aquela... Tu estava falando ali, né? Dos fariseus? Dos fariseus, né? Todos têm uma oportunidade. Eles tinham ali as leis nas mãos também, né? Eles poderiam fazer o que era certo, mas aí eles queriam que o orgulho, né? Muito grande, o poder, a ganância, a vaidade que eles tinham, né? A hipocrisia que eles viviam na época, o próprio Cristo recriminava, né? Dizia hipócritas, né? Falava deles, né? Em vez de eles realmente fazerem, né, ser instrumentos úteis ali de Deus, sacerdote, eles eram os instrumentos deles mesmos, né? Das suas vaidades e poderes, né? E aqueles que eram os mais pobrezinhos ali foi o que o Cristo escolheu, né? Que eles eram que ganhavam, né? Que eles tinham o primeiro lugar, né? Os mais pobres eram que tinham o primeiro lugar. Então a gente tem que saber fazer as escolhas, né? Não sei se vocês querem comentar algo desse aí, do 26, é essa história aí, né? Uma história mesmo, né? 27, né? 27. Agora que fala dos poços. Do 27, depois do... Esse 27, ela pula lá pro 29. Pula lá pro 29. Acho que é isso aí, patrão. Então é toda aquela história ali, né? Os dois querendo brigar para quem que receberia as bênçãos. Mas no fim das contas ali, Jacó teve essa... Ele de Deus, um espírito no caso, né? Um espírito falou para ele que ele disse assim: estou com você, né? Deus está com ele, eu o guardarei e abençoarei. Então ele viu nesse sonho, né? Essa necessidade de nós nos tornarmos bons, né? Então ele tinha que se tornar bom. E essa divisão por escala, né? Por escada aqui, né? Uma escada que ele viu no sonho. Aí nos faz lembrar da escala aqui. Escala evolutiva, né? Os espíritos de terceira ordem, que são os inferiores, né? Estão na ignorância ainda. Da segunda ordem, era segundo passo, no caso dessa escada aí na escala, que é espíritos bons, né? Então devemos ser bons. Exatamente aqui, porque nós vamos almejar ser bons agora, né? No mínimo isso. Já imagina para aquela época, um homem ser bom naquela época. Naquela época nós éramos uns monstrinhos, né? Imagina aquela época lá, né? Era um amor. E ele, então Jacó partiu e foi morar junto ao povo de sua mãe, Rebeca. Teve muitos filhos, ficou rico e poderoso. Depois de muitos anos ele voltou a Canaã novamente. Aí depois ele voltou. Aí no 29 nós vamos ver Jacó encontra Raquel. É isso então, gente? É no 29.
Então nós vamos agradecer a presença de todos aí que participaram aí. Nós vamos então fazer um encerramento e vamos então agradecer por essa oportunidade de conhecer as Escrituras, conhecer esses patriarcas, essa origem, essa árvore genealógica de Jesus até chegar ao Cristo, todas essas patriarcas que para cada época trouxe seus ensinamentos, já para aquela época coisas boas, e que possamos nos dias de hoje aprender cada vez mais, aprender com Cristo as suas leis, seus ensinamentos que Ele nos traz, cumprindo tudo aquilo que os profetas, os patriarcas nos trouxeram. Então agradecemos a toda essa família, Pai Francisco, pela ajuda, pela inspiração, e que possamos sair daqui tendo a certeza de aprender, nos tornarmos cada vez melhores, para que possamos ser dignos de estarmos num mundo melhor. E assim então damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.